Olá, mulheres! Hoje venho contar um pouquinho como eu comecei a vida cristã de verdade, né? Porque eu digo de verdade, porque teve um tempo na minha adolescência onde meus pais se converteram e eu ia na igreja por ir, meio por obrigação, porque eles insistiam pra mim, eu ia, escutava aquela palavra fria, voltava pra casa, ia pra festas, pra lugares mundanos, né? Mas não tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Então, em 2022, eu fui morar um tempo na praia, aí voltamos e quando nós voltamos, conheci uma igreja ali de igrejinha. E nessa igreja foi onde nós voltamos quebrado, com o casamento destruído. Naquela época eu tinha somente a minha filha Lívia. E quando tu tá assim destruída, tu tenta achar um escape, alguma coisa que te tire daquele momento. Então me falaram dessa igreja e eu comecei a ir nela e me falaram sobre ministração de cura. E sabe aquele ponto que tu chega, onde tu tá desesperado, só querendo uma ajuda, alguém que possa te tirar dali, que possa te salvar? Era assim que eu estava. Então falaram dessa ministração e eu na mesma hora disse, eu quero fazer essa ministração. E naquela época a pastora disse, olha, eu vou fazer contigo, como tu tá assim num momento bem difícil da tua vida, mas normalmente eu faço para quem realmente já está posicionado na igreja, porque ministração de cura não é brincadeira, é um encontro verdadeiro com o Senhor, é onde Ele vai te tratando de dentro para fora. E na mesma hora eu topei, né, em fazer as ministrações. Então começou toda quarta-feira, eu indo lá nessa igreja, e mais ou menos uma hora nós ficava lá fazendo essas ministrações. E no primeiro dia de ministração, eu lembro que eu cheguei lá e no primeiro dia normalmente eu contei um pouco da minha história, maldições geracionais, e foi muito bom assim, voltei para casa e sempre quando era para ir nessas ministrações era uma guerra, era uma luta, né? Porque Satanás não quer pessoas libertas, pessoas que reconhecem a identidade em Deus. Ele tenta impedir de todos os jeitos. E então passou e foi para outra quarta-feira. E naquela quarta foi ministrado sobre o perdão. Então, ministração de cura é ministrado perdão, ministrado rejeição, orfandade, todas essas coisas. E eu lembro que nesse dia foi ministrado o perdão e a gente faz a ministração, explica sobre o perdão e no final faz uma oração perdoando, liberando perdão para todas as pessoas que vêm à nossa mente, que a gente lembra, que fica feridas profundas, por mais que diga, ai não, eu perdoo, mas não é aquele perdão de coração. E somente o Senhor sabe disso. Então foi liberado o perdão e eu lembro de chegar em casa e ter um livro da Joyce Meyer me esperando, que eu tinha encomendado, eu queria um livro cristão e veio ela, né? Campo de Batalha da Mente. Então eu disse, nossa, chegou rápido o livro, bem no dia da ministração. Então eu fui trabalhar. E quando eu fui trabalhar, tinha um tempo ali de intervalo, eu peguei esse livro para ler. Nossa, foi assim o primeiro contato sobrenatural que eu tive com o Espírito Santo foi nesse livro da Joyce Meyer. No que eu abri para ler o livro, parecia toda a minha história ali. Eu comecei a ler, eu me vi diante da minha história, parecia eu comecei a chorar, porque é um livro, todo livro onde uma pessoa foi curada, ela gera cura. E essa Joyce Meyer, ela tem, quem quiser olhar, tem histórias assim, numa renovação incrível na mente dela. E ela conta o livro dela, mas com base na Bíblia. Então, quando eu peguei aquele livro na mão e comecei a ler, comecei a chorar. E se abriu uma janela assim sobrenatural na minha frente, de verdade. Quem quer acreditar, acredita, quem não quer. Mas somente quem conhece a Deus e conhece o sobrenatural, sabe? Abriu uma janela assim na minha frente, eu vi pessoas que me magoaram, né? E que eu achava que era de uma maneira e era do outro jeito. Então eu via aquelas pessoas dentro daquela janela muito feridas, com sentimentos de rejeição e outros sentimentos assim. E toda pessoa que fere nós, ela já foi ferida. Então eu senti ali que eu deveria liberar o perdão realmente com aquelas pessoas. E naquele momento foi liberado o perdão. Então eu cheguei em casa muito tocada com aquela visão. E eu senti que uma pessoa que eu não falava há mais de um ano, o Espírito Santo começou a me impulsionar a ir lá, mesmo eu não tendo feito nada, que pra mim eu nunca fiz nada, ela tinha um ódio de mim, eu nunca entendi o porquê.
Mas eu senti de ir lá e dizer pra ela que pra ela me perdoar se eu tivesse feito alguma coisa. E então eu fui, né, naquela época, pessoas ficaram surpresas porque quem sabia eu tinha um ódio mortal dessa pessoa. E quando tu é tocada por Deus, Deus traz um amor tão grande, que tu não consegue sentir ódio de ninguém. Então naquele momento eu disse, eu vou lá falar com a pessoa. Quem tava ali na volta ficou apavorado, porque falava o nome, eu já ficava indignada com aquela pessoa. Então eu fui lá e ela ficou surpresa também quando eu cheguei na casa dela. E eu abracei ela e disse se eu tivesse feito alguma coisa pra ela me perdoar. E ela chorou, eu também chorei muito. E naquele momento eu descobri a boa vontade do Senhor, eu descobri o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Que quando a gente entende a palavra, a gente é tocado pelo sobrenatural de Deus.